Olá pessoal, já há algum tempo debato com o Sr. Egídio nos grupos de WhatsApp. Ele, como todo terraplanista, desconhece conceitos básicos de física e sai falando vários absurdos como esses do áudio. Não, meu colega, você não está entendendo. Os fundamentos a que eu me refiro são esses que vocês tentam aplicar na gravidade, como densidade, flutuabilidade, pressão atmosférica e eletromagnetismo. Essas coisas eu consigo reproduzi-las uma a uma e provar a sua existência e a sua eficácia por elas mesmas, independente de aplicar um ou outro fundamento, além desses mesmos, para cada um deles. É o que vocês não fazem com a gravidade. É isso que eu estou tentando explicar e vocês não conseguem entender. Agora, se vocês não entendem, o que eu posso fazer, cara? Não tem por onde, meu. Dessa maneira fiz alguns questionamentos para ele. Primeiro, dois objetos de densidade diferentes e de formato e tamanho iguais chegam ao solo ao mesmo tempo. Segundo, não existe nenhuma referência afirmando que objetos chegam ao solo mais rápido ou que eles se tornam mais pesados em uma câmara hiperbárica. Terceiro, se fosse eletromagnetismo, objetos como o chumbo flutuariam ou seriam bem mais leves que objetos ferromagnéticos. Sabemos que o chumbo, que é um material diamagnético, é bem mais pesado que o ferro. Também existe o aço inox austenítico, que mesmo sendo constituído em grande parte por ferro, que é um material magnético, não é atraído por ímãs, e tem peso específico maior que aço carbono. Essas perguntas foram feitas a ele, e como todo terraplanista, quando posto contra a parede ignorou as perguntas, mesmo com eu insistindo várias vezes. Apesar disso ele continuava falando diversas besteiras, até que afirmou que o relógio solar não funciona no globo. Ao ler isso respondi a ele que o relógio solar não funciona na Terra plana, pois durante o equinócio a sombra de uma vareta descreve uma rota reta, algo que é impossível com o Sol fazendo uma trajetória circular, mas mesmo assim ele seguiu insistindo, dizendo que o relógio solar não funciona no globo, que ele queria ver um relógio em formato de globo. Após alguns minutos de pesquisa, encontrei esse relógio solar, que além de mostrar as horas, também mostra a data e em quais locais é dia e noite. Um amigo também mostrou a ele esse vídeo da esfera armilar. Após isso ele desapareceu por um dia do grupo e quando confrontado com as perguntas sobre relógio solar e esfera armilar, novamente as ignora. Pessoal, boa noite. Vou tentar aqui mostrar rapidamente como que funciona essa esfera armilar, que é produzida em MDF de 3 mm. Essa esfera armilar é uma réplica, a gente tentou fazer uma réplica bem perfeita de uma réplica de metal, né, de uma estrutura de metal, e aí fazendo em madeira o preço também vai sair bem mais em conta. Bom, essa estrutura aqui, então, aqui nós temos a representação da esfera celeste, aqui nós temos a eclíptica, com as constelações demarcadas dessa eclíptica. Por exemplo, em maio, nós temos o Sol passando na constelação de Touro. Ok? Então, todas elas demarcadas aqui de acordo com a posição fidedigna, né, dessas constelações nessa esfera celeste. Ela deve ser posicionada nessa base. Aqui nessa base nós temos uma projeção do horizonte de qualquer indivíduo dessa terrinha. Então, nós devemos posicionar o Polo Celeste Norte para iniciar, né, essa esfera, o Polo Celeste Norte e o Polo Celeste Sul, posicionados aqui com seus pontos cardeais correspondentes, ou seja, o Polo Celeste Norte para o Norte, o Polo Celeste Sul para o Sul. Para estar utilizando ela, o funcionamento é bastante simples. Basta você tem que saber a latitude do local onde você quer simular. Por exemplo, 25 graus ao sul, né, 25 graus ao sul, nós temos aqui, ó, entre 20 e 30 uma marcação, então nós vamos colocar ali, pronto, 25 graus ao sul, que é uma latitude, por exemplo, de Foz do Iguaçu, é uma latitude próxima também da cidade de Cascavel, da cidade de Curitiba, da cidade de Guarapuava, aqui no nosso estado paranaense. Dessa forma, nós temos essa esfera aqui, é como se tivesse um indivíduo, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que está nessa terrinha aqui no centro, nessa posição, e ele tem o movimentar da esfera dessa forma em relação a esse horizonte. Então, para o indivíduo, por exemplo, se ele quiser verificar como que o Sol vai se movimentar em uma determinada área aqui, né,
em relação a Foz do Iguaçu, por exemplo, em junho. Em junho, ele sabe que quando o Sol está aqui, no alto de sua esfera celeste, é meio-dia. Sabendo disso, essa esfera aqui tem equipada com dois reloginhos que a gente tem aqui em ambos os lados. Sabendo que ao horário de meio do dia o Sol vai estar nessa posição, ele girando aqui, fazendo com que o 12 alinhe com essa posição, ele sabe, por exemplo, segurando aqui o reloginho, que o Sol está, ao entardecer, indo para essa direção. E quando ele se pôr, ou seja, quando ele sumir em relação a esse horizonte, que vai acontecer mais ou menos nessa direção, muito diferente de oeste, quando a gente considera o mês de junho, o Sol vai estar se pondo, seguindo aqui a trajetória, aproximadamente a umas 5, 5 e meia da tarde aqui para Foz do Iguaçu. Ou, por exemplo, se nós quisermos analisar em dezembro, ok? Aqui está a marcação em dezembro. O Sol vai estar nessa posição, ao horário de meio-dia, né? Ao horário de meio-dia, nessa posição, que é o alto da esfera dele. E seguindo aqui com o dedo, né? Por exemplo, o entardecer, o Sol vai estar se pondo aproximadamente a umas 7, 7 e meia da noite, não considerando aí o horário de verão, né? E se você trazer aqui para outra posição, você vai estar verificando que ele vai estar nascendo antes das 6 horas, em torno das 5 horas da manhã, que é o que acontece. Então, sabendo disso, e sabendo que você pode utilizar qualquer latitude do globo terrestre, né? Aí você consegue fazer uma previsão bem acertada da movimentação do Sol e da esfera celeste em relação a qualquer horizonte. Basta, portanto, saber a latitude do local. Ok? Deste modo resolvi fazer esse vídeo para expor o comportamento ridículo desse senhor e quem sabe, fazer com que ele responda às perguntas.